Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na nossa última catequese, a gente falou sobre a oração da Ave Maria, né? E fazendo aquela catequese sobre a oração da Ave Maria, sobre a saudação angélica, foi bem propício, porque foi a última catequese de setembro e a gente começou outubro, né? A gente tem no ano 2 meses que são especialmente dedicados a Nossa Senhora. É o mês de maio, né? A gente celebra a Santíssima Virgem sob de Nossa Senhora de Fátima, celebra a Nossa Senhora sob de Nossa Senhora Auxiliadora. É o mês das mães, Nossa Senhora é a nossa mãe. E popularmente na igreja a gente dedica o mês de maio a Nossa Senhora. E outro mês do ano que também é igualmente dedicado à Santíssima Virgem é o mês de outubro. Hoje é a primeira catequese desse mês de outubro e de forma especialíssima aqui no Brasil. No mês de outubro celebramos a nossa padroeira, né? Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Também em outubro celebramos, dia 7 de outubro, Nossa Senhora do Rosário. Então outubro também é conhecido como mês do Rosário. Então é um mês forte, dedicado à devoção à Santíssima Virgem. Esses 2 momentos do ano, né, em que a igreja se volta durante um mês com olhos especiais à devoção à Nossa Senhora. Em maio, Nossa Senhora como mãe, e em outubro, Nossa Senhora do Rosário. Aqui no Brasil, Nossa Senhora do Rosário no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil, de forma especial, Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira. E aí, providencialmente, ao longo dessas catequeses, a última catequese que a gente fez em setembro foi sobre a Ave Maria, em que a gente falava, comentava, meditava sobre a devoção à Nossa Senhora e sobre essa oração que começou, que nasceu vinda direto do céu, né? Que ela veio da boca do anjo. Depois, a igreja, de forma especial no Concílio de Éfeso, completou a segunda parte da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Olhando para Nossa Senhora, a gente percebe que ela é a ponte que nos trouxe Jesus, né? Eu gosto de fazer essa meditação. Imagine que a gente tivesse que atravessar um rio muito caudaloso, um rio muito grande, maior do que um rio tipo o Rio Amazonas. Rio muito grande, muito caudaloso, de águas muito profundas, muito agitadas. A gente não dispusesse de um barco, a gente não dispusesse de nenhum meio para atravessar esse rio. E aí a gente começa a andar às margens desse rio, e aí a gente anda milênios às margens desse rio. Até que por volta de 2000 anos atrás, a humanidade andando às margens desse rio, surgiu uma ponte para atravessar esse rio. Esse rio que era intransponível, que era impossível atravessar, mas que era necessário ser atravessado, porque do outro lado desse rio estava o próprio Jesus. Então surgiu uma ponte providencial, enviada e produzida e pensada, desejada, criada pelo próprio Senhor, e essa ponte é a Santíssima Virgem. Uma ponte que surgiu há 2000 anos atrás aproximadamente, uma ponte por meio da qual, antes de nós irmos para o outro lado, Jesus veio para o nosso lado, né? Por meio dessa ponte, Nossa Senhora. Então, pela encarnação do Verbo, em Lucas 1:26, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Falei João porque essa frase é joanina, né? Tivemos um pacto extra, o Evangelho de João, mas a encarnação, mais explicitamente, de forma especial, a Ave Maria, é narrada no Evangelho de Lucas, né? Então, Lucas 1:26, o Verbo se fez carne. Jesus atravessa essa ponte e vem a nós. Só que tudo que Jesus fala, é redenção. Por isso que quando a gente lê o Evangelho, quando a gente encerra o Evangelho, a gente diz assim, palavra da salvação. Porque o Evangelho traz atitudes, gestos e palavras de Jesus. E Jesus nos salva falando, nos salva fazendo e nos salva com o seu testemunho. Por exemplo, quando Jesus sobe ao monte para orar antes de escolher os 12 apóstolos e passa a noite em oração, Jesus é Deus. Ele já sabia pelos séculos dos séculos quem seriam os apóstolos. Antes sequer de criar a humanidade, ele já sabia quem era Pedro, Tiago, João, Mateus, Tomé e assim por diante. Então, por que Jesus, sendo Deus, sobe a montanha e reza durante a noite inteira para escolher os apóstolos? Aí, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que avançar alguns milênios e chegar lá em Santa Afonso de Ligório, que vai dizer: quem reza se salva, quem não reza se condena. Jesus está mostrando que a oração é necessária para que a gente tome
atitudes, faça escolhas de acordo com a vontade de Deus, escolhas que nos levem à salvação. Então, pelo exemplo dele, ele nos mostra uma via de salvação, que é a oração. Pelas palavras dele, pelas suas pregações, de forma especial o Sermão da Montanha, ele também nos mostra caminhos de salvação. Então, tudo que Jesus faz é salvação. De forma especial, o que ele faz e é registrado no Evangelho, o Espírito Santo fez com que os evangelistas o registrassem para ser para nós meios de salvação. Assim, então, quando Jesus atravessa essa ponte, e por meio dessa ponte, ele atravessa esse rio tão caudaloso para a nossa margem, para nos mostrar um caminho também de, atravessando essa mesma ponte, chegarmos na outra margem. Então, ele institui aí um caminho de chegar a ele. Esse caminho que Jesus institui de chegar a ele é a Santíssima Virgem. Jesus veio a nós por meio da Imaculada e ele quer também que nós vamos a ele por meio da Imaculada. A gente costuma ouvir muitos protestantes questionarem a devoção à Nossa Senhora, dizendo assim, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que Jesus ele tem a mesma dignidade do Pai. E tem a mesma dignidade do Espírito Santo. Eles são um único Deus em 3 pessoas. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus não é uma escada para chegar a Deus Pai. Jesus tem a mesma dignidade do Pai, o Pai tem a mesma dignidade do Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um único Deus. Então o que Jesus queria nos ensinar quando ele diz ninguém vai ao Pai senão por mim? Ele quer dizer que o caminho para o céu, o caminho para a vida eterna, para estarmos na presença de Deus, é a cruz. É a salvação que ele nos concederia na sua cruz. Morrendo na cruz, ele rasgaria a nossa carta de condenação que estava nas mãos do demônio e abriria o céu para nós. Quando Jesus diz então, ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus está dizendo, se não for pelo meu sacrifício na cruz, meu sacrifício redentor na cruz, vocês jamais chegariam no céu. E vocês não vão chegar ao céu se não suportarem com paciência a cruz. Isso que Jesus quer dizer, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que Jesus, como eu disse, ele tem a mesma dignidade do Pai. Então, ir a Jesus, apresentarmos diante de Jesus, pelas nossas próprias forças, confiando nas nossas próprias virtudes, é no mínimo um ato de soberba. Achar que a gente pode ir a Jesus para que Jesus nos leve ao Pai, porque Jesus é Deus. Então, para alcançarmos Jesus, precisamos de uma auxiliadora. E essa auxiliadora é a Santíssima Virgem. Não só ele, na prática, veio a nós por meio dela, mas em João 19:25, quando ele vê Nossa Senhora aos pés da cruz, ao lado dela João, ele olha para João e fala, eis aí a tua mãe, e olha para Nossa Senhora e fala, eis aí o teu filho. Ali, mais uma vez, no início da sua vida, na encarnação, quando ele veio a esse mundo, ele nos mostra que o caminho que ele veio é por meio de Nossa Senhora. E no final da sua vida, quando ele está deixando esse mundo, na sua Páscoa, ele também nos mostra mais uma vez que é preciso que nos voltemos a ela. Então Nossa Senhora é essa ponte. Nossa Senhora é esse caminho seguro que leva a Jesus. Essa expressão, Nossa Senhora é o caminho seguro que leva a Jesus, é uma expressão do próprio São Luís Maria Grignion de Montfort. Temos a imagem dele aqui. São Luís que usava essa expressão. Nossa Senhora é o caminho reto, curto, fácil e seguro para chegar a Jesus. Então, tendo em vista essa realidade, que Jesus instituiu essa ponte, por meio da qual ele veio a nós e por meio da qual nós vamos a ele, nós podemos completar, por assim dizer, a frase dizendo, ninguém vai ao Pai senão por Jesus, mas ninguém vai a Jesus a não ser por meio da Santíssima Virgem Maria. Então, essa devoção à Nossa Senhora, ela é necessária para a nossa salvação. Por isso que quando a gente reza no terço, Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Nós não estamos querendo dizer assim que Nossa Senhora é nossa Salvadora. Nosso Salvador é Jesus, morreu por nós na cruz, derramou o seu sangue e com o seu sangue derramado na cruz nos remiu dos nossos pecados. Mas quando dizemos Nossa Senhora, Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação, nós estamos querendo dizer exatamente isso.
Imaculado Coração de Maria, sede para nós a ponte que não vai nos deixar afogar nesse rio caudaloso, a ponte que vai nos levar para outra margem, na qual encontraremos o Salvador, Jesus, nosso Senhor. Quando dizemos Imaculado Coração de Maria, sede nossa salvação, nós estamos dizendo que Imaculado Coração de Maria, sede para nós o bote salva-vidas, sede para nós um barco. Se bem que um bote e um barco ainda podem virar e naufragar, mas uma ponte não. É uma ponte. Então, sede para nós a ponte que vai nos levar para o outro lado. Então, precisamos ser devotos de Nossa Senhora. O problema é como ser devoto de Nossa Senhora. Muitas vezes, nós temos falsas devoções a Nossa Senhora, e isso ao longo de toda a história da igreja. Sempre houve falsas devoções a Nossa Senhora. Então, São Luís quer nos propor uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. Por isso que ele escreveu esse livro, chamado Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. E esse é o tema da nossa catequese. Antes da gente, então, mergulhar no Tratado da Verdadeira Devoção, já que fizemos esse breve comentário, essa breve meditação sobre a importância da devoção a Nossa Senhora e como que nós precisamos passar por essa ponte para chegar a outra margem, antes da gente mergulhar no tratado, eu queria olhar um pouco para a pessoa do autor do tratado, que é São Luís Maria Guion de Montfort. São Luís, ele nasceu na França, santo francês, nasceu no ano de 1673, nasceu no dia 31 de janeiro de 1673, na cidade de Montfort-la-Quême, na França. Ele sempre teve um grande amor para com a mãe dele, e esse amor que ele tinha com a mãe dele, segundo a carne, a mãe dele natural, ele também desenvolveu para com Nossa Senhora. Então, desde criança, ele sempre foi grande devoto de Nossa Senhora. Aos 12 anos de idade, ele estuda no colégio jesuíta. Alguns até erradamente vão dizer que São Luís era jesuíta. Ele não era jesuíta, né? O seminário dele foi o Seminário de Santo Sulpício, em Paris, o seminário diocesano. Mas aqui na infância e na adolescência ele estudou em um colégio jesuíta. E naquele colégio jesuíta, sendo aluno dos padres da Companhia de Jesus, ele desenvolveu um grande amor pelas missões. Os padres jesuítas são padres missionários. Então esse ardor missionário acendeu no coração de São Luís. E ele começou a cultivar o desejo de ser sacerdote missionário. E naquela época, finalzinho do século XVII, início do século XVIII, naquela época, muitos franceses estavam indo para o Canadá. Tanto que até hoje o Canadá tem como língua oficial o inglês e o francês. Né? Então era grande a imigração de franceses para o Canadá, e São Luís começou a nutrir o sonho de ser apóstolo no Canadá, de ser pregador no Canadá. E aí ele foi para o seminário de Santo Sulpício, depois que acabou seus estudos com os sacerdotes jesuítas, estão no seminário de Santo Sulpício, em Paris. E no seminário de Paris, ele era um menino pobre, ele precisava custear os seus estudos. E para custear os seus estudos no seminário, ele trabalhava, e o trabalho que ele fazia era um trabalho, hoje parece um trabalho meio estranho. Ele tinha 2 trabalhos. O primeiro trabalho dele era trabalhar de velório. Aí ele fazia um serviço de velar corpo. Naquela época, as pessoas pagavam alguém para ficar lá no velório, velando o corpo da pessoa. Então ele ficava junto do cadáver, rezando o terço. E aí ele desenvolveu um grande amor pelo Santo Rosário. Tanto que escreveu esse livro, um dos livros que eu mais gosto de São Luís, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Eu trouxe aqui algumas coisas que ele escreveu. Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, São Luís de Montfort. Carta aos Amigos da Cruz, também um livro icônico de São Luís. Né? Esse aqui são as orações que ele fazia, rezando com São Luís de Montfort. Uma pequena biografia de São Luís dos Padres Monfortinos, vida e obra de São Luís Maria Guion de Montfort. Uma grande biografia de São Luís de Montfort, essa aqui publicada pela Biblioteca Católica, né? Do Padre Lecron. O Amor da Sabedoria Eterna, que é um dos livros mais famosos de São Luís de Montfort, esse livro aqui, O Amor da Sabedoria Eterna, né? Também mostra muito da espiritualidade dele.
E o mais famoso de todos, que é o Tratado da Verdadeira Devoção, esse aqui da Biblioteca Católica e esse aqui da Editora Vozes. Esses são os livros mais famosos de São Luís, né? Então, São Luís escreveu muita coisa, né? Então, é o Segredo do Rosário, Amor à Sabedoria Eterna, Cartas aos Amigos da Cruz, Tratado da Verdadeira Devoção e assim por diante. Porque, além de velar corpos, ele tinha um outro trabalho também, que era ser bibliotecário. Então, ele lia muito. E como seminarista, enquanto ele trabalhava na biblioteca, ele buscou ler tudo que houvesse na biblioteca do seminário de Santo Sulpício a respeito de Nossa Senhora. Então ele leu todos os escritos dos santos, toda a mariologia existente a respeito da Santíssima Virgem. Podemos dizer que ele, quando seminarista, já era um grande doutor em mariologia, porque ele leu tudo, estudou tudo que havia sobre Nossa Senhora. Então, o tempo que ele passava ali no seminário, ele passava estudando sobre a Santíssima Virgem. Ordenado sacerdote, tinha aquele desejo dele de ser missionário no Canadá. Então, ele vai, né, até Roma, numa peregrinação a pé, solicitar ao Papa Clemente XI que o enviasse como missionário para o Canadá, missionário apostólico. Ele pede ao Papa que faça dele um missionário apostólico. O Papa, Santo Padre, o Papa Clemente XI, atende o pedido de São Luís e faz dele missionário apostólico. Só que não manda ele para o Canadá, manda ele de volta para a França. Mas por quê? Ele dizia: a França precisa mais de você do que o Canadá. O que estava acontecendo na França? Que o Santo Padre, o Papa Clemente XI, envia São Luís de volta para a França. O que estava acontecendo no país? No século anterior, no século XVII, por volta ali de meados do século XVII, um bispo chamado Cornélio Jansen começou com uma heresia que ficou conhecida na igreja como jansenismo. O que dizia essa heresia jansenista? Essa heresia de Cornélio Jansen, ela dizia que o nosso destino eterno já está traçado. Ou seja, aquele que vai para o céu, vai para o céu. Aquele que vai para o inferno, vai para o inferno. E não adianta fazer nada. Então, seu destino eterno já está traçado. Então, não adianta você fazer jejum, penitência, mortificação, lutar pela santidade. Se você está condenado para o inferno, você vai para o inferno de qualquer jeito. E se você está destinado ao céu, não precisa fazer jejum, mortificação, penitência, obras de caridade, porque você já vai para o céu. Deus já decidiu isso, Deus não muda de ideia. Essa era a heresia desse bispo chamado Cornélio Jansen. E essa heresia ela foi condenada pelo Papa Alexandre VII em 1657. São Luís vai nascer em 1673. Então, 57 para 73 já tinha 16 anos. Quando São Luís nasce, essa heresia já tinha sido condenada oficialmente pela igreja há 16 anos, mas ainda persistia. Como hoje em dia ainda persiste a teologia da libertação, que foi condenada pelo cardeal Ratzinger, que depois viria a ser o Papa Bento XVI, em 1982. Estamos em 2024. Então você vê que os hereges eles continuam insistindo na heresia até que chegue um grande santo para destruir essa heresia, né? E o grande santo para destruir essa heresia do jansenismo que Deus levantaria era São Luís de Montfort. Então, São Luís volta para a França e começa a fazer missões pregando contra o jansenismo. E o jansenismo então dizia que não adiantava você fazer boas obras, porque o seu destino já estava decidido. São Luís vai dizer o contrário. São Luís vai dizer, sim, a gente precisa fazer boas obras. A gente precisa gerar méritos. Ou seja, a gente precisa merecer o céu. Só que São Luís tinha uma proposta. Esses méritos, essas boas obras que a gente merecia, a gente precisava ofertá-las a Deus de uma maneira perfeita, uma maneira que Deus pudesse dispor dessas obras, desses méritos,
para a sua maior glória. Essa ideia de São Luís de Montfort, que a gente possuía méritos, que a gente precisava produzir esses méritos, merecer o céu, essa ideia se baseia no próprio Santo Agostinho de Hipona, quando Santo Agostinho dizia: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Então, o Deus que te criou sem a tua participação não vai te salvar sem a tua participação. Essa era a ideia, da onde que São Luís tirou essa teoria. Então, a gente precisava ofertar esses méritos para Deus. Mas como que a gente oferta esses méritos para Deus? Lembra, como eu falava antes, que Jesus é Deus. Então, como que eu vou oferecer algo para Deus? E aí ele dá, aqui no Tratado da Vida da Devoção, ele dá uma ilustração disso. Ele vai dizer que se um mendigo quisesse oferecer uma maçã para o rei, todo maltrapilho, todo sujo, todo fedido, né, com as mãos todas sujas de terra, oferecer aquela maçã para o rei não ia aceitar aquela maçã e comer uma maçã de alguém que tivesse com as mãos todas sujas, todo maltrapilho, todo mendigo, barbudão e tal, aquela coisa toda, piolho na cabeça. E assim nós somos por causa dos nossos pecados. Nossos pecados fazem isso conosco. Nós somos maltrapilhos, sujos, fedidos, cheios de piolhos. São os nossos vícios. Então, como que o mendigo faz para que essa maçã seja aceita pelo rei? São Luís vai dizer que o mendigo deve oferecer essa maçã para a rainha. E a rainha, então, vai lavar essa maçã, vai limpar essa maçã, vai colocar essa maçã numa bandeja de ouro, e ela, a rainha, numa bandeja de ouro, vai oferecer essa maçã para o rei. E aí o rei não vai recusar a maçã oferecida pela rainha. E aí São Luís de Montfort vai dizer que essa maçã são os nossos méritos, são as nossas boas obras, os nossos merecimentos. Por exemplo, quando eu dou uma esmola, isso gera um mérito, é uma maçã. Só que essa maçã fica suja da minha sujeira, porque eu penso assim, como que eu sou bom, né? Dei uma esmola, eu sou o cara, eu sou realmente muito caridoso. E aí a minha soberba mancha a minha maçã, a minha sujeira, os meus piolhos estão sujando a maçã. Agora, se eu der essa maçã para a rainha, se eu der uma esmola e entregar esses méritos dessa esmola nas mãos da rainha, ela vai colocar ela vai lavar, ou seja, vai purificar, porque ela é toda pura, tota pulcra és Maria, et mácula originale non es in te. És toda pura e Maria, em ti não há mácula, não há mancha alguma. Vai dizer São Luís na coroinha de Nossa Senhora. Ela vai purificar essa maçã, vai lavar essa maçã e vai adornar essa maçã numa bandeja de ouro. Que bandeja de ouro é essa? Vai dizer São Luís. Essa bandeja de ouro são os méritos da própria rainha, são os méritos da Santíssima Virgem. Então, aquele meu mérito, que é uma maçãzinha, ela oferece a Jesus na bandeja de ouro. E aí Jesus não deixa de aceitar essa maçã. E assim também, Jesus pode dispor dessa maçã para o que Ele quiser. Então, os nossos méritos Jesus usa para a maior glória de Deus e para a construção do seu reino da maneira que Ele quiser. Essa é a doutrina de São Luís, que vai de encontro, bate de frente com o jansenismo. E essa doutrina de São Luís incomodou tanto os jansenistas, que estava destruindo de tal forma a heresia jansenista, que eles envenenam São Luís. Eles fazem São Luís tomar veneno. São Luís, envenenado, percebe que estava morrendo, fica doente. Ele era jovem, ele morreu com 43 anos em 1716, morreu com 43 anos. Ele é envenenado em 1712, então ele é envenenado com 39 anos. Envenenado, ele começa a ficar doente, ele percebe que a saúde dele estava se deteriorando. Então ele reúne tudo aquilo que ele havia estudado e que ele pregava sobre Nossa Senhora e escreve, para que seja registrado. Então, nesses últimos anos de vida, ele escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. Os biógrafos de São Luís vão dizer que quando ele escreveu o tratado, ele já percebia que a morte estava chegando. Então, provavelmente ele escreveu os tratados nos últimos meses. Ele morreu em abril de 2000 não, né? Ele morreu em abril de 1716. Então, provavelmente no finalzinho de 1715, ou nos primeiros meses de 1716, que ele escreveu o tratado, já morrendo. Então ele escreve às pressas, como há quem diga que ele escreveu num sopro, ou seja, escreveu de uma vez, o Tratado da Verdadeira Devoção.
E ele escreve no tratado que o demônio haveria de se levantar furioso contra o escrito e contra aquele de quem Deus usou para escrever o tratado, e que o tratado ficaria oculto durante muitos anos, sem ser conhecido. E assim foi, o tratado ficou 130 anos perdido numa gaveta. Depois de 130 anos, São Luís que era diocesano, mas que havia na infância estudado no colégio da Companhia de Jesus, ele fundou uma congregação chamada Companhia de Maria, que são os monfortinos, né? Por isso que muita gente fala que ele era jesuíta, porque ele trouxe na sua espiritualidade muita coisa dos jesuítas, né? A disciplina militar, praticamente ele tinha uma disciplina bem militarizada, o amor pelas missões, que ele queria ser missionário no Canadá, e ele funda uma congregação chamada Companhia de Maria. A congregação dos jesuítas é a Companhia de Jesus. Ele funda a Companhia de Maria. E um sacerdote, então, da Companhia de Maria acha o Tratado da Vida e da Devoção, 130 anos depois da morte de São Luís, e publica o tratado. Depois que ele publica o tratado, diversas pessoas começam a se consagrar por esse método de São Luís, pela consagração total a Jesus por Maria. E as pessoas começam a viver essa espiritualidade, e essa espiritualidade começa a gerar santos. Muitos santos, desde então, se consagraram a Nossa Senhora pelo método trilhado por São Luís de Montfort. Entre eles, os mais famosos, Santa Teresinha do Menino Jesus, que celebramos agora, dia 1º de outubro, São João Bosco, São Domingos Sávio, São Pio de Pietrelcina, São Maximiliano Maria Kolbe, todos esses consagrados a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Tendo lido o Tratado de São Luís, tendo vivido a espiritualidade de São Luís, tendo seguido os caminhos de São Luís e tendo deixado, por meio dessa consagração, se colocar nessa ponte que leva para outra margem, que é Jesus. Muitos papas leram o tratado, tinham o tratado como livro de cabeceira e tinham no tratado mesmo o seu norte de espiritualidade. Dentre eles, grandes papas como Leão XIII, que é um dos maiores papas da história, São Pio X, que é santo, papa canonizado, São Pio X, que é um grande papa que permitiu a primeira comunhão para as crianças no primeiro uso da razão, que fez o seu catecismo de São Pio X, o papa da catequese, Pio XII, que é um papa que viveu um momento difícil na história da igreja, na Segunda Guerra Mundial, e que pela sua consagração conseguiu conduzir a igreja nos caminhos de Jesus, apesar da guerra e apesar de toda aquela tribulação que a igreja vivia, e é o papa que canonizou em 1947 São Luís de Montfort, Pio XII. E um papa que a gente percebe que teve um grande amor e uma grande influência na espiritualidade, na sua espiritualidade do Tratado da Vida e da Devoção, é São João Paulo II, que tinha como lema o lema de São Luís: Totus tuus Maria, todo teu Maria. O Santo Padre Papa João Paulo II, ele tinha uma falsa devoção, Nossa Senhora, quando jovem. E o Tratado da Verdadeira Devoção ajudou ele a vencer essa falsa devoção e a alcançar a verdadeira devoção, Nossa Senhora. E aí está por que nós precisamos nos consagrar a Nossa Senhora por esse método. O próprio Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís vai dizer que existem falsos devotos e verdadeiros devotos. Eu quero hoje meditar com você sobre os falsos devotos de Nossa Senhora, dentre os quais o jovem Karol Wojtyła estava incluído. Karol Wojtyła, que é o Papa João Paulo II. Quando jovem, ele tinha uma falsa devoção. O problema da falsa devoção, pensa em você uma nota falsa de dinheiro. Uma nota falsa de dinheiro, ela parece verdadeira. E se a pessoa não é treinada para identificar a falsidade da nota de dinheiro, ele até pensa que aquela nota é verdadeira e até aceita aquela nota como forma de pagamento. Então, quando ele recebe uma nota de R$100 pensando que é verdadeira, mas é uma nota falsa, o que acontece? Na cabeça dele ele tem R$100, mas ele não tem nada. É só um papel sem valor, porque é uma nota falsa. E ele vai descobrir, quando ele for no comércio pagar alguma coisa com aquela nota falsa,
A pessoa do caixa que tem um treinamento para identificar a nota falsa vai falar: meu jovem, essa nota é falsa. Ele vai perceber que até ali ele achava que tinha R$100, mas não tinha nada. Aquela nota não serve para nada, senão ser rasgada e jogada fora, porque é uma nota falsa. Esse é o perigo da falsa devoção. Gênesis 3,15, Deus vai dizer para a Eva, depois ela ter pecado, e para a serpente. Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Você lhe ferirá o calcanhar, mas ela esmagar-lhe-á a cabeça. O calcanhar, essa mulher é Nossa Senhora, é a prefiguração de Nossa Senhora. O calcanhar de Nossa Senhora que é ferido, São Luís de Montfort vai dizer que somos nós. E a ferida da serpente em nós é o pecado. Nós somos o calcanhar ferido de Nossa Senhora, porque pecamos, somos pecadores. Mas é com o calcanhar que ela esmaga a cabeça da serpente. Ou seja, são os verdadeiros devotos de Nossa Senhora que esmagam as obras de Satanás no mundo, como o próprio São Luís fez com relação à heresia jansenista. Por isso, o demônio não tem nenhum interesse em que nós sejamos verdadeiros devotos de Nossa Senhora. E aí ele tenta incutir em nós uma falsa devoção a Nossa Senhora. Por quê? Se eu entendo que Nossa Senhora é a mãe de Deus, se eu entendo que Nossa Senhora é o caminho por meio do qual Jesus veio a nós e por meio do qual nós devemos ir a Jesus, se eu entendo que eu preciso obedecer os mandamentos de Deus, e o quarto mandamento diz honrar pai e mãe, e se eu entendo que em João 19:25 Jesus diz: eis aí a tua mãe, que a Nossa Senhora é minha mãe, então eu tenho a obrigação de honrá-la. Eu preciso vir a ela para que ela me leve a Jesus. Então eu preciso ser devoto de Nossa Senhora. Como que o demônio faz então? Ele faz com que eu entenda que eu preciso receber essa nota de R$100, mas ele quer me passar uma nota falsa. Ele quer me levar a ter uma falsa devoção a Nossa Senhora. E assim, tranquilamente, pensando que eu sou devoto de Nossa Senhora, eu vivo afastado da verdadeira devoção. E se eu não estou na verdadeira devoção, eu não tenho R$100. Ou seja, eu não tenho os méritos da verdadeira devoção, e essa verdadeira devoção não me leva a amar ainda mais a Jesus. E aí eu permaneço na mesmice, pensando que sou devoto de Nossa Senhora, eu não cresço espiritualmente, eu não amo mais Jesus, eu não abandono o pecado, eu não mudo de vida, e eu, de berço esplêndido, vou caminhando para o inferno, pensando que estou caminhando para o céu. Porque eu penso que tenho R$100, mas não tenho, é uma nota falsa. Então é muito perigoso isso. Por isso que eu quero comentar hoje sobre os falsos devotos. São Luís, ele vai dizer no Tratado da Verdadeira Devoção que existem 7 tipos de falsos devotos. O primeiro tipo são os devotos críticos. O que é o devoto crítico? A pessoa pensa que é devoto de Nossa Senhora, mas aí ela vai numa igreja, ou hoje, por exemplo, no nosso contexto do século XXI, vai a um grupo de oração. E aí no grupo de oração, no começo do grupo de oração, tem uma canção animada sobre Nossa Senhora. Depois toca-se a consagração a Nossa Senhora. E aí o pregador começa a pregar sobre Nossa Senhora. E aí o pai fala: para que tanto falar de Nossa Senhora, né? Já não precisa tanto também, né? Então ele começa a criticar os atos de piedade que as pessoas têm para com Nossa Senhora. A pessoa está rezando o texto, fala assim: eu vou rezar o rosário. Mas o rosário são 4 textos. O rosário agora são 4 textos: gozoso, luminoso, doloroso e glorioso. Mas não precisa tanto também, né? Por que rezar 4 textos? Então, ele se enganando de que é devoto de Nossa Senhora, na verdade o que ele faz na prática é apenas criticar as devoções que as pessoas têm por Nossa Senhora, e assim minando as devoções a Nossa Senhora, fazendo com que as pessoas cada vez sejam menos devotas de Nossa Senhora. Mas que raio de devoto é esse que, em vez de propagar a devoção, ele tira a devoção das pessoas? É um falso devoto. Mas ele usa a camisa de Nossa Senhora, ele anda com o texto no braço e tudo mais. Vai até em Aparecida no dia 12 de outubro. Mas ele é falso devoto. E aí a gente precisa olhar para nós mesmos e ver se eu não tenho essa falsa devoção a Nossa Senhora. Outro devoto falso de Nossa Senhora são os devotos escrupulosos. Isso aqui é muito comum. Isso aqui é tão comum que já teve um santo
que hoje é canonizado na igreja, um santo que já foi um falso devoto escrupuloso. E é o Papa João Paulo II. São João Paulo II. Mas como assim? Você tem coragem de falar que o Papa foi um falso devoto escrupuloso? Na verdade não fui eu que falei, foi ele mesmo que disse. O Santo Padre o Papa, quando lançou aquele documento chamado Rosário Virgem Maria, o Rosário da Virgem Maria, documento no qual o Papa instituiu os mistérios luminosos, no documento ele escreve da sua juventude na Polônia. E ele escreve que quando ele era jovem, e a Polônia estava invadida pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, só podia permanecer na Polônia sem ser extraditado, sem ser preso e circular livremente, aqueles que tivessem um cartão de passagem, como se fosse um passe. E para que você alcançasse esse passe e, sendo fiscalizado pelos nazistas, pudesse passar sem ser preso, era preciso que você estivesse empregado, de carteira assinada. Os seminários estavam fechados, era proibido ser seminarista, então os seminaristas eles estudavam escondidos na casa do bispo, escondidos, faziam um seminário escondido. Mas para que eles pudessem ir para a casa do bispo, fazer os estudos e voltar para a casa deles, precisava desse cartão de passe. Para ter esse cartão de passe era preciso trabalhar. Então ele arrumou um emprego numa fábrica de cal, uma usina de cal. E nessa usina de cal, ele, muito devoto, conheceu um rapaz que lhe apresentou o Tratado da Verdadeira Devoção. Até quando ele já era Papa, ele ainda tinha o tratado, o mesmo tratado que ele tinha na usina de cal, e ele dizia que o tratado dele ainda estava manchado de cal. Esse tratado, com certeza, é uma relíquia hoje, né? Porque ele é santo. Esse tratado surgiu desbotado pelo cal. E São João Paulo II vai dizer que ele tinha uma devoção escrupulosa para com Nossa Senhora. Em que sentido? Ele tinha medo de exaltar, de amar Nossa Senhora demais e deixar Jesus em segundo plano. Ele pensava, se eu der muito amor a Nossa Senhora, eu estou deixando de dar amor a Jesus. Então, eu preciso amar Nossa Senhora. Eu sou devoto de Nossa Senhora, claro, sou devoto de Nossa Senhora, mas até um certo ponto. Porque se eu manifestar muito amor, muita devoção a Nossa Senhora, eu estou deixando Jesus de lado, em segundo plano. Jesus vai ficar com ciúme de mim. E isso é a devoção escrupulosa. E aí, lendo o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São João Paulo II entendeu que é exatamente o contrário. Que quanto mais maçãs você dá para Nossa Senhora, mais maçãs ela vai lavar, colocar na bandeja de ouro e oferecer para o rei. Nossa Senhora não retém nada em si. Tudo que nós damos para ela, ela oferece a Jesus. A diferença é que ela oferece lavado e numa bandeja de ouro. Então, todo o amor que demos a Nossa Senhora, ela canaliza para Jesus. Não é à toa que na oração da Ave Maria o ponto mais alto é o nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Esse exemplo que eu dei é o exemplo que o próprio Santo João Paulo II cita no Rosário Virgem Maria, dizendo que a oração mariana e que a igreja toda é cristocêntrica. E que o final, o objetivo, é chegar do outro lado da margem. E do outro lado da margem está Jesus. Então, quanto mais entrarmos nessa ponte, mais chegaremos do outro lado da margem. Por isso ele é o caminho reto, curto e seguro para chegar a Jesus. Posso chegar por outros meios. Eu posso mergulhar no rio, sair nadando. Eu posso colocar uma canoa, sair remando. Eu posso colocar um bote. Posso pegar uma prancha de surf. Posso fazer várias coisas, mas é possível que eu me afogue. Agora a ponte é um caminho curto, reto e seguro para chegar do outro lado. Por isso, São Luís vai dizer que os devotos escrupulosos são aqueles que têm medo de amar demais Nossa Senhora e deixar Jesus à sombra. E o São João Paulo II já foi um devoto escrupuloso. Ele vai dizer que foi o Tratado da Verdadeira Devoção que fez com que ele entendesse que é exatamente o contrário. Que quanto mais amamos Nossa Senhora, mais amamos Jesus. E aí, ele ficou tão devoto de Nossa Senhora, se consagrou a ela ainda seminarista, e consagrou a ela o seu ministério sacerdotal, se tornou bispo, consagrou ela o seu ministério episcopal, foi eleito cardeal de Cracóvia,
consagrou a ela o seu anel e seu ministério cardinalício, foi eleito Papa, assumiu como seu lema Totus Tuus Maria, todo teu Maria, um lema, e no seu brasão de Papa, ele colocou a letra M de Maria, e a frase Totus Tuus Maria, todo teu Maria, para que a gente entenda que não devemos ter escrúpulos nenhum com Nossa Senhora, mas que devemos dar tudo para ela, todo teu Maria. Ele entendeu, tudo para Nossa Senhora, porque se entregamos tudo para ela, ela pega esse tudo que nós entregamos, coloca numa bandejinha de ouro, lava, purifica, coloca na bandejinha de ouro e oferece para Jesus. Os outros devotos, o terceiro tipo de falso devoto, são devotos presunçosos. O que é esse devoto presunçoso? É aquele que acha que se Nossa Senhora é a rainha do céu, se ela é a onipotência suplicante, e se Jesus não nega nada a Nossa Senhora, então se eu me consagro a Nossa Senhora, se eu sou devoto de Nossa Senhora, eu já estou de boa, não preciso fazer mais nada. Então ela vai dar um jeito e vai me salvar. E assim eu não me faço o mínimo esforço para mudar de vida. Quando Nossa Senhora aparece em Lourdes para Santa Bernadette Soubirous, uma das aparições, Nossa Senhora diz a Santa Bernadette que ela iria para o céu. Nossa Senhora promete o céu a Santa Bernadette. E certa vez ela estava pastoreando ovelhas e ela foi atravessar uma ponte, e na cidade de Lourdes tinha um sacerdote que não acreditava nas aparições de Nossa Senhora a Santa Bernadette. E ela estava atravessando a ponte com as ovelhas, que ela era pastora de ovelhas, levando as ovelhas atravessando uma ponte. Então, falamos tanto de ponte, né, que ponte é o símbolo de Nossa Senhora, e esse fato se deu em cima de uma ponte. E atravessando essa ponte, o padre estava vindo no sentido contrário, e quando o padre passou por ela, falou assim: aí está a menininha, que Nossa Senhora disse que vai para o céu. E aí a Santa Bernadette olhou para o padre e falou assim: é verdade, padre, Nossa Senhora disse que eu vou para o céu, mas é com uma condição, com a condição que eu mereça. Condição que eu mereça. Totalmente contrário aos jansenistas, né? Quem vai para o céu, não precisa fazer mais nada. Esses são os devotos presunçosos. Eu vou para o céu, então, se eu sou devoto de Nossa Senhora, ela vai dar um jeito e eu vou para o céu. Só preciso amar Nossa Senhora e vai dar tudo certo. E não preciso mudar de vida. Então, o devoto presunçoso é aquele cara que se diz devoto de Nossa Senhora, mas que a vida dele não avança. Ele não luta contra os pecados, ele não luta para ser melhor, ele reza o terço, mas não muda nada. A vida dele continua igual, ele é presunçoso da salvação. O quarto tipo de devoto falso é o devoto inconstante. O que é esse devoto inconstante? Um mês ele reza o rosário completo, depois ele passa 5 meses sem rezar um terço. Durante um tempo da sua vida ele faz peregrinações aos santuários marianos, vai a Aparecida, vai a Fátima, vai a Lourdes, vai a Medjugorje. Depois ele não reza sequer uma Ave Maria. Então ele é inconstante. Quando ele, em determinado momento da vida dele, ele ama Nossa Senhora. Depois de outro determinado momento da vida dele, ele não faz ato de devoção alguma a Nossa Senhora. Jesus vai dizer, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelista João, que vai escrever no Apocalipse, né? Tem o Apocalipse 3, tenho contra ti que arrefeceste do teu primeiro amor. Não és frio nem quente, és morno, porque és morno, estou para vomitar-te da minha boca. Então eu preciso ser constante, né? Constante. Amar Nossa Senhora sempre, com a mesma intensidade, ou melhor, avançando, aumentando cada vez mais a intensidade. Devoto inconstante é esse, que não tem constância nas suas práticas de devoção. Eu preciso ter muitas práticas de devoção? São Luís de Montfort vai dizer que aqueles que são consagrados a Nossa Senhora por esse método devem pelo menos rezar a coroinha de Nossa Senhora todo dia. Uma prática, rezar a coroinha. Nossa Senhora vai dizer nas suas aparições, reze o terço todos os dias. Então Nossa Senhora pede a prática do terço. São Luís pede a prática da coroinha. Então o devoto de Nossa Senhora deve pelo menos rezar todos os dias o terço e a coroinha. No mínimo isso. Se ele rezar todos os dias o terço e a coroinha, ele não vai ser inconstante. Mas eu rezo a coroinha hoje, passo 1 semana sem rezar, rezo uma coroinha de novo naquele dia, passo 3 semanas sem rezar. Não pode ser assim.
Reza a coroinha dia sim, dia não. Reza a coroinha um dia, 3 dias sem rezar. Não pode ser assim. Reza o texto todos os dias, a coroinha todos os dias. Outro tipo de devoto é o devoto hipócrita. Ele faz parte de congregações marianas, ele faz parte de grupos como o Terço dos Homens, mas a vida dele não muda. A vida dele não está de acordo com a devoção que ele diz a Nossa Senhora. Ele fala que ele é devoto de Nossa Senhora é a mãe da pureza, a rainha da pureza, e ele não leva uma vida de pureza, não tenta ver uma vida de pureza. Ele fala mentiras, ele é luxurioso, ele tem brincadeiras imorais, ou seja, a vida dele não está compatível com a vida de um devoto. Ele é hipócrita, devoto hipócrita. Devotos exteriores são o sexto tipo de falsos devotos. São aqueles devotos que só têm a sua devoção em práticas exteriores. Então, minha devoção à Nossa Senhora é só beijar uma imagem da Santíssima Virgem. A minha devoção à Nossa Senhora consiste em ir Aparecida uma vez por ano. A minha devoção à Nossa Senhora consiste em rezar o texto todo sábado. Beleza, mas e por dentro, no seu coração? Você está mudando o seu coração? Você está abandonando o pecado? Nossa Senhora é toda pura, porque ela quer que nós sejamos puros também. Nossa Senhora vai dizer em João 2, fazei tudo o que ele vos disser. Então, o que ela quer é que a gente faça tudo o que Jesus nos diz. Ou seja, que a nossa vida seja moldada ao Evangelho. A sua vida está moldada ao Evangelho? Você só tem práticas de devoção exteriores. É aquela pessoa que fala mal de todo mundo, faz fofoca, briga com todo mundo, mas se diz extremamente mariano, extremamente devoto de Nossa Senhora. É uma devoção que só dá casca, uma devoção farisaica, como os fariseus faziam, só de aparência. São os devotos exteriores. E os devotos interesseiros, são os últimos falsos devotos. São aqueles devotos que quando está precisando passar no concurso público, faz uma novena para Nossa Senhora. Depois passa no concurso, não lembra mais da Santíssima Virgem. É aquele devoto que está doente, reza 3 textos. Ficou curado daquela doença, não reza mais texto. Está com um problema no trabalho, vai à Aparecida. Pede uma graça a Nossa Senhora. Acabou o problema no trabalho, não lembra mais da Imaculada. Devotos críticos, escrupulosos, presunçosos, inconstantes, hipócritas, exteriores e interesseiros. Dentre esses falsos devotos, a gente tem que ter muito cuidado com os devotos escrupulosos, que é o mais comum de acontecer, e com os devotos exteriores. Por que os exteriores? Porque é muito fácil a gente fazer nossa devoção à Nossa Senhora consistir em rezar o texto, em rezar a Ave Maria, ou rezar 3 Ave Marias de manhã, em rezar o ofício de Nossa Senhora aos sábados, mas a gente não mudar o nosso coração. E o que Nossa Senhora quer que o nosso coração cada vez mais seja semelhante ao coração de Jesus. Então, já que a gente entendeu o que são os falsos devotos, a gente agora volta os nossos olhares para o tratado da verdadeira devoção, que, como o próprio nome diz, apresenta a verdadeira devoção à Nossa Senhora, e a gente é convidado a fazer essa experiência de ser um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. O Tratado da Verdadeira Devoção, ele traz uma prática de consagração a Jesus por Maria. Então é uma prática de consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, por meio da qual nós nos tornamos escravos de amor de Jesus por Maria. Por que escravos de amor? São Luís vai dizer que o servo, ou empregado, ou funcionário, ele trabalha por um interesse econômico. Ele trabalha para receber o salário dele. Mas se ele arrumar um patrão melhor, um senhor melhor, ele pede conta daquele trabalho e vai para outro patrão melhor. O escravo não. O escravo serve o Senhor porque a vida dele pertence ao Senhor. A nossa vida pertence a Jesus. Nós não queremos pedir conta de Jesus e arrumar outro Senhor. Nós não servimos a Jesus para ter coisas de Jesus. Servimos a Jesus porque a nossa vida foi feita para servir a Jesus, como a vida de um escravo é feita para servir o seu Senhor. Por isso nós temos que servir a Jesus não como servos, não como empregados, mas como escravos. Mas de onde que São Luís tirou essa ideia? Ele tirou essa ideia do próprio Evangelho. Quando Nossa Senhora vai dizer para o anjo Gabriel, que ela aceita fazer a vontade de Deus, ela diz: eis aqui, escrava do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra que ela vai dizer no original é escrava, não serva. As nossas Bíblias trazem a tradução de eis aqui a serva do Senhor. Por que as nossas Bíblias trazem essa tradução de eis aqui a serva do Senhor? Porque a palavra escravo, ela para nós tem uma conotação muito pejorativa. A gente se lembra da escravidão dos negros, que aconteceu aqui no século XIX, tão recente, em que os negros eram torturados, não tinham dignidade humana nenhuma, não tinham direito nenhum e assim por diante. Mas a escravidão em que Jesus apresenta no Evangelho, em que está na boca de Nossa Senhora quando ela diz que eis aqui escravo do Senhor, essa escravidão no sentido de que eu pertenço a esse Senhor, a minha vida pertence a Ele e eu quero servi-lo de todo o coração para fazer a sua vontade sem jamais abandonar a casa desse Senhor. Por isso somos chamados a ser escravos de amor, por amor, não por obrigação, escravos por amor de Jesus por Maria. Por que de Jesus por Maria? Porque por meio de Nossa Senhora seremos verdadeiramente escravos de Jesus. Porque ela é a primeira escrava de Jesus. Porque ela mesma diz, isso aqui é escrava do Senhor. Ela é a primeira escrava de amor de Jesus. E porque ela é a primeira escrava de amor de Jesus e ela é a nossa mãe mestra, como mãe, ela quer nos educar para que também saibamos ser escravos de Jesus de maneira perfeita. E assim o escravo, ele não tem nada seu. Tudo que o escravo tem pertence ao seu Senhor. Nós também, quando consagramos-nos a Jesus por Maria, por esse método de São Luís, nós não reservamos nada para nós. Somos totalmente pertencentes a Jesus por meio da Imaculada. Entregamos tudo na mão de Nossa Senhora. O nosso corpo, a nossa alma, as nossas roupas, os nossos livros, as nossas garrafinhas de água, os nossos celulares, os nossos relógios, sapatos, tudo. Nossa alma, tudo. Até o valor das nossas boas obras. Lembra lá dos jansenistas? Em que São Luís pregava que nós temos obras e boas obras. Até o valor dessas boas obras nós entregamos a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então quando eu rezo um texto, normalmente a gente reza o texto, a gente faz assim, oferecimento. Ofereço esse texto pela conversão dos pecadores, pelo livro das almas do purgatório, por todo o clero, pela minha mãe que está doente. A gente reza o texto assim. O consagrado não reza assim. Porque o mérito desse texto não pertence a ele. Ele não pode oferecer algo que não é dele. O mérito desse texto pertence a Nossa Senhora. Então ele só reza o texto, sem fazer oferecimento. Ah, mas eu quero rezar o texto e quero rezar pela alma da minha mãe que faleceu. Então você pode pedir a Nossa Senhora assim, Mãe de Deus, quando a senhora for repartir os méritos desse texto que pertencem à senhora, lembre-se da minha mãe, da alma da minha mãe. E aí você oferece os méritos para Nossa Senhora, e Nossa Senhora vai fazer o que for da vontade de Deus. Se a alma da sua mãe está no céu, a alma da sua mãe nem precisa daquela oração. Se a alma da sua mãe está no purgatório, Nossa Senhora, que também é mãe e não se deixa vencer em generosidade, ela vai pegar parte daquele mérito, ou quem sabe, se for da vontade de Deus, até aquele mérito todo, e vai aplicar a alma da sua mãe. Mas, sobretudo, ela vai oferecer esse mérito a Deus, e Deus vai utilizar esse mérito conforme a sua vontade. Então a gente pode recomendar o mérito, mas a gente não vai oferecer o mérito. Ah, então eu não quero me consagrar a Nossa Senhora, porque eu quero oferecer os meus méritos, eu não confio oferecer os meus méritos a Nossa Senhora. Talvez você seja mais sábio, mais santo que Nossa Senhora para cuidar dos seus próprios méritos, né? E para usar os seus méritos de maneira que os seus méritos façam santo. Então, se você diz, eu não vou oferecer meus méritos a Nossa Senhora porque, eu quero meus méritos. Então você está sendo como aquele jovem rico, né? Vai, vende tudo aos pobres, segue-me sem nada. Hoje é dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era o pobrezinho de Assis. Quando ele estava morrendo, ele pediu para os irmãos que tirassem a roupa dele e deitassem ele nu no chão, para que ele morresse nu, sem nada, sem ter nenhum bem, nenhum hábito, nada, pobre, desapegado de tudo. Assim é o consagrado a Nossa Senhora, ele não tem nada. Estou fazendo essa catequese gera méritos espirituais, não são meus, são de Nossa Senhora. Tudo que eu tenho de Nossa Senhora. E isso traz uma grande confiança. Porque, por exemplo, sou casado, meu casamento não pertence a mim, pertence a Nossa Senhora. Inclusive, no meu casamento, eu me consagrei a Nossa Senhora no dia 8 de dezembro de 2001, dia da Imaculada Conceição.
São Luís de Montfort, ele recomenda que as pessoas se consagrem no dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Pode se consagrar em outras datas, mas ele recomenda que seja essa data. E eu me consagrei exatamente na data que São Luís recomenda, dia 8 de dezembro. Eu me consagrei dia 8 de dezembro de 2001 e casei no dia de Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro de 2006. Então agora vou fazer 18 anos de casado, agora segunda-feira. E no dia 7 de outubro de 2006, no dia do meu casamento, eu renovei a minha consagração diante do sacerdote, o Padre Xavier, que celebrou o casamento, e a minha esposa se consagrou. Ela não era consagrada, se consagrou. Então, nosso casamento já começou consagrado a Nossa Senhora. Que paz que isso traz, né? Porque o nosso matrimônio pertence a Nossa Senhora. E os frutos desse matrimônio, que são os filhos, também pertencem a Nossa Senhora. E tudo é dela. A geladeira lá de casa é de Nossa Senhora, o sofá é de Nossa Senhora, a televisão é de Nossa Senhora, o chuveiro que está no banheiro é de Nossa Senhora, é tudo totus tus Maria, tudo teu Maria. E por meio de Nossa Senhora pertence tudo a Jesus. Como que o demônio vai pôr a pata dele em algo que pertence a Jesus por Maria? Ele não vai conseguir colocar a pata dele. Isso traz uma grande confiança, uma grande tranquilidade, uma grande esperança e um grande sossego. Porque aonde Nossa Senhora põe a mão, o demônio não põe a pata. Porque onde ela põe a mão, ela põe na bandeja de ouro e oferece para Jesus. E as trevas não resistem à luz. Jesus é luz. Então ele não vai conseguir pôr a pata. Então essa consagração, nós nos entregamos totalmente a Jesus por meio de Nossa Senhora. Essa consagração a Jesus por Maria, pelo método de São Luís de Montfort, é uma renovação dos votos do batismo. A renovação dos votos do batismo de mãos dadas com Nossa Senhora. Porque a nossa primeira consagração a Jesus foi o nosso batismo. No batismo fizemos 2 votos. Renuncia, Satanás, autor e princípio do mal, renuncio. Renuncio o pecado, renuncio. Creio em Deus Pai todo, eu creio. Então a gente renuncia ao mal e adere a Jesus. Essas são as promessas do batismo. São Luís de Montfort vai dizer aqui no tratado que a nossa maior desgraça foi não termos sido fiéis às promessas do batismo. Por isso, no ato de consagração, no próprio ato de consagração, ele nos conduz a renovar as promessas batismais enquanto nós nos consagramos. A consagração nesse livro da voz está na página 282. E ele diz assim, no ato de consagração, ele diz assim, aí você fala o seu nome, eu, Fábio Xavier Barbosa, infiel, pecador, renovo e ratifico hoje em vossas mãos os votos do batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, sabedoria encarnada, para segui-lo, levando minha cruz todos os dias de minha vida, e a fim de lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos nesse dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha mãe e Senhora. Então esse é o núcleo da consagração de São Luís de Montfort. É a renúncia do mal, a adesão a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, quem pode se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís? Todo que for batizado e que tiver uso da razão. Então essa consagração precisa ser feita por pessoas que estejam conscientes de que querem ser totalmente de Jesus por meio de Nossa Senhora, e entregar a ela tudo. Então não pode ser feito por uma criança que não tenha uso da razão. É preciso ser feito por uma pessoa que entenda o que está fazendo. Portanto, já que é preciso de ser feito por uma pessoa que entenda o que está fazendo, ao longo dos séculos se tornou como que, entre aspas, eu falo entre aspas, obrigatório a leitura do tratado para se consagrar. Por que entre aspas obrigatório? Porque essa consagração que São Luís propunha, ele propunha antes de escrever o tratado. Ele escreveu o tratado quando ele estava morrendo. Então as pessoas que se consagravam pelo método de São Luís se consagravam sem ler o tratado, porque o tratado não existia. Ele escreveu o tratado às portas da morte. Mas antes de propor a consagração, ele pregava. Então o que ele escreveu no tratado, ele falava, ele pregava. Então as pessoas não liam o tratado, mas ouviam a pregação. Ouviam a doutrina monfortina. Então eles eram formados por São Luís. E muito melhor do que você ler o tratado é você ouvir da boca do próprio santo a pregação. Como hoje ele está no céu, ele nos deixou o tratado.
Então, como que eu vou me consagrar por esse método de Nossa Senhora? Eu vou ler o Tratado da Verdadeira Devoção. São várias edições. Eu tenho várias. Eu trouxe essas duas. Essa da editora Minha Biblioteca Católica e essa da Vozes. Essa da Vozes eu acho que é a melhor de todas. Por quê? Porque ela traz aqui o apêndice. E nesse apêndice, ela traz a preparação para a consagração. Então, como é que a gente vai se consagrar? Eu vou comprar o tratado, eu vou ler o tratado. Depois que eu ler o tratado todo, eu vou escolher uma data mariana. São Luís indica 8 de dezembro, mas pode ser qualquer dia em que se celebre Nossa Senhora. Por exemplo, 12 de outubro agora. Eu quero me consagrar mês que vem, Nossa Senhora das Graças, 26, 27 de novembro. Então eu vou comprar o tratado hoje é dia 4 de outubro, e vou ler o tratado até o finalzinho de outubro, até 25, 26 de outubro, para poder me consagrar dia 27 de novembro. Está muito em cima, então eu leio o tratado agora em outubro para me consagrar 8 de dezembro. Então eu tenho que acabar de ler o tratado até 8 de novembro. Quando eu acabei de ler o tratado, eu tenho que voltar da data da festa mariana 33 dias. Então não seria 8, né? Seria 5 de novembro, mais ou menos. Novembro é dia 30, né? Dia 5 de novembro eu conto 33 dias da festa. Por quê? Porque a gente vai fazer um retiro de 33 dias de preparação para a consagração. 33 porque são os anos da vida de Jesus. Esse retiro de 33 dias ele é dividido em 4 etapas. Uma etapa preliminar de 12 dias e 3 semanas de 7 dias. Então, 3 vezes 7, 21. 21 mais 12, 33. Nesses 12 dias preliminares, a gente vai rezar, pedindo a Deus que nos dê a graça de nos desapegarmos do espírito do mundo. Então, aqui na página 259 da editora Vozes, tem aqui, 12 dias preliminares empregados em desapegar-se do espírito do mundo. E aí a gente vai rezar 2 orações nessa intenção: o Vem Criador Espírito e o Ave do Mar Estrela. Ave do Mar Estela. Aqui o São Luís, o tratado traz a oração em latim e em português. Latim e português. Sempre latim e português. Tem latim depois da tradução. E aí você marca a data que você começou a fazer. Por exemplo, 12 de novembro e assim por diante. Você marca a data para você não se perder. Faz 12 dias. Essas 2 orações, pedindo a Deus a graça de desapegar-se do espírito do mundo e meditando, rezando, para que você consiga realmente se desapegar do espírito do mundo. Depois você vai entrar na primeira semana. A primeira semana é empregada em adquirir o conhecimento de si mesmo. Essa é uma semana para você fazer um profundo exame de consciência. Um exame de consciência. Pensar nos seus pecados. Quem sabe no final da semana fazer uma boa confissão. Né? Essa confissão, no mínimo, precisa ser feita antes da consagração. Né? Mas já que é a semana de se conhecer a si mesmo, ao longo daquela semana fazer um belo exame de consciência, ali no sábado daquela semana fazer uma boa confissão. Nessa semana você vai rezar a ladainha do Espírito Santo, a ladainha de Nossa Senhora, só essas 2 ladainhas, ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. Aí depois a terceira semana, empregado em conhecer a Santíssima Virgem. Nessa semana precisamos conhecer quem é Nossa Senhora. Então a gente vai rezar a ladainha do Espírito Santo, a Ave do Mar Estrela e um terço, o rosário ou pelo menos um terço. Nessa semana, empregada em conhecer a Nossa Senhora, a gente deve meditar sobre os dogmas marianos, a Imaculada Conceição, a Assunção de Nossa Senhora, sua virgindade perpétua, a maternidade divina. A gente deve meditar sobre os privilégios de Nossa Senhora, ler passagens bíblicas sobre Nossa Senhora, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, João 2, boda de Caná, Lucas 1, 26, a encarnação do Verbo, João 19, 25. Então, ler Apocalipse 12, surgiu um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol. Meditar essas palavras, ler outros livros além do tratado, ler frases de santos sobre Nossa Senhora, para tentar conhecer melhor a Nossa Senhora. É a terceira semana, que seria a segunda semana de 7 dias, né? E a última semana, a terceira semana, que no caso é a 4ª semana de preparação, a primeira 12 dias e 3 semanas de 7 dias, né? A terceira semana de 7 dias, a 4ª etapa da preparação, nós empregamos em conhecer a Jesus.
E aí, nessa semana do conhecimento de Jesus, a gente reza a ladainha do Espírito Santo, o Ave do Mar Estrela, uma oração de Santo Agostinho, que está na página 71 do tratado, a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Nessa semana empregada a conhecer a Jesus, a gente deve meditar sobre a doutrina de Jesus. Então, a gente deve meditar sobre tudo aquilo que Jesus ensinou, deve voltar aqui na Sagrada Escritura, ler o Sermão da Montanha, que é a síntese da doutrina de Jesus, do ensinamento de Jesus, ler a conversa de Jesus com os discípulos no cenáculo, no Evangelho de João, antes da paixão, depois da instituição da Eucaristia, e ler também pedaços, trechos da imitação de Cristo. E aí então a gente se consagra. Essa consagração deve ser feita preferencialmente numa Santa Missa, antes da comunhão. A gente vai pegar essa consagração que São Luís deixou aqui para a gente no tratado, transcrevê-la à mão ou até digitá-la, né? Ou hoje em dia, pega na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, faz um documento, né? E a gente vai ler esse documento diante do sacerdote, a gente assina e o padre assina. E esse documento você guarda. E todo ano, quando você for renovar a sua consagração, você faz um novo documento e vai guardando, e você vai fazendo ali a sua pastinha de consagração. Eu tenho minha consagração de 2001 até hoje. Já são 23 anos, né, de consagração. Essa consagração é uma forma na qual a gente se forma em santidade. Quem vai dizer isso não sou eu, quem vai dizer isso é Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer que Nossa Senhora é a forma de Deus, a forma Dei, na qual se formou o primeiro santo dos santos. Né? Se formou na carne humana. Então, Nossa Senhora é a forma na qual Jesus assumiu a nossa forma humana. Nossa Senhora também é a forma na qual nós, humanos, vamos assumir a forma de Jesus, ou seja, a santidade. Ela é a nossa mestra de santidade. Eu quero aprender a tocar viola caipira. Quem que vai me ensinar a tocar viola caipira? Um cara que seja muito bom na viola caipira. Não só bom em tocar, mas que conheça tanto a viola caipira que ele seja bom até em ensinar. Quem que é melhor? Quem que mais alcançou a santidade, senão a Santíssima Virgem? Quem é a mais santa de todas as criaturas? É a Santíssima Virgem. Então ela é a nossa escola de santidade. E para terminar essa catequese, o exemplo da ponte. Ela é a ponte. Então, posso mergulhar no rio e sair dando braçada? É um rio do tamanho do rio Amazonas. Mas você pode. Mergulha e sai dando braçada. Posso pegar um bote? Põe um bote na água, tenta atravessar. Posso colocar um barco? Põe um barco na água, tenta atravessar. Posso pegar a prancha de surf? Põe na água, tenta atravessar. Mas tem uma ponte ali. É muito mais fácil pela ponte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Luís Maria Grignion de Montfort, rogai por nós.